de Jesus. Irmãos, por que servos de Deus, homens e mulheres que andam na presença de Deus, desanimam das promessas e dos seus próprios sonhos? Por que tem gente que em algum momento da caminhada desanima? Como é que o desânimo entra na vida de um servo de Deus? Porque quando a gente olha para a lógica, para a palavra, para tudo que Deus nos prometeu, muita coisa não era para acontecer com o servo de Deus, o ungido do Senhor, aquele que está debaixo de promessa, aquele que vive a palavra. Como é que o desânimo pega uma pessoa que anda com Deus? Eu vou te mostrar que mesmo andando com Deus, é possível sim pessoas desanimarem. Só que eu vou te mostrar também como você viver animado na presença de Deus. Como não desanimar, como não parar. Você vai continuar em nome de Jesus. Coloca no telão, por favor, Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, versículo 1. Olha o texto, gente. Como não desanimar? Preste atenção. Ora, Sarai, a mesma Sara, né? Deus depois tirou o i do nome dela. Sarai, mulher de Abrão, que depois Deus falou Abraão, colocou um A. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, ou seja, atendeu ao conselho de Sarai. Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. O que esse texto, essa história tem a ver com desânimo? Tudo, e eu vou te mostrar. Deus aparece para Abrão e para Sarai e diz assim: Abrão, Sarai, eu vou dar um filho para vocês. Você vai ser pai de um filho. Sarai, sua mulher, vai gerar um filho. E nisso, irmãos, Abrão já tinha 75 anos e Sarai 65. Quando a promessa de Deus veio para Abrão e Sarai, a Sarai estava escutando na tenda a conversa de Abrão com Deus, e ela riu. Ela riu, mas a risada dela era de dúvida. A risada de Sarai era tipo assim: isso é impossível, não tem jeito, eu sou velha, eu não tenho mais o ciclo menstrual, é impossível eu ser mãe. Aí Deus mandou dizer assim: Sarai, por que você está rindo? Por que você está rindo? Aí ela disse: não, eu não estou rindo não. Ah, claro que você está, eu escutei, eu vi. Porque Deus vê o que a gente faz na tenda. Porque Deus sabe o que a gente está fazendo, mesmo quando estamos sozinhos. Escute isso. E porque você riu, Sarai, porque você riu, o nome do menino vai ser Isaac, porque Isaac significa aquele que ri. Você sabia disso? Fica sabendo. Só que a promessa veio, irmãos, e na cabeça de Sarai e de Abrão, ela ia ficar grávida naquela semana, naquele mês, naquele ano. Mas não aconteceu. Naquele ano não aconteceu. Aí o Abrão, conversando com ela: calma, Sarai, vai acontecer, vai dar certo, o ano que vem você engravida. O ano que vem chegou e nada. 2 anos. Mas Deus tinha feito a promessa. Escuta, me conta uma coisa: Deus falha nas suas promessas, irmãos? Deus mente nas suas promessas? Então o que ela tinha que fazer? O que ela tinha que fazer? Mas é aí que está o problema. Tem gente que não sabe esperar, e por não saber esperar, desanima. E por não saber esperar, troca os pés pelas mãos.
E por não saber esperar, escute, passa o carro na frente dos bois. E foi o que aconteceu com Sarai e com Abrão. Eles desanimaram da promessa por causa do tempo de espera. Olhe para mim, sabe o que gera muito desânimo nas pessoas, inclusive em servos de Deus que têm promessa? O tempo de espera. Eu estou pregando para alguém que está aqui e está me assistindo agora, que você está desanimando por causa do tempo de espera. Irmãos, esperar é um dom, esperar é uma graça, e a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas tem gente que não sabe esperar, por quê? Porque não tem paciência. Quantas vezes você foi embora de uma fila de banco porque você não conseguiu esperar? Quantas vezes você levantou de uma mesa de restaurante porque você não conseguiu esperar? Quantas vezes você fez isso lá fora? Quando a gente faz isso lá fora, já sinaliza o que a gente pode fazer dentro da igreja. Porque tem muita gente que sai da fila do banco, sai da mesa do restaurante lá, mas também sai da fila da promessa de Deus. O problema não é você sair da fila do banco, depois você volta. O problema não é você sair da fila do restaurante, o problema é você sair da fila da promessa. E foi o que Abrão e Sarai fizeram. Eles saíram da fila da promessa porque não conseguiram esperar. Aí a Sarai vira para o Abrão e fala assim: escuta, não estou dando conta de esperar mais não. Pega minha serva Agar e deita com ela e me dá filhos através dela. Ao invés do Abrão dizer: não, vamos esperar, Deus prometeu, Ele não falha, Ele não erra, vai cumprir. Não, o que ele fez? Ele falou: bora, dá logo ela aí. E aí ele deita com Agar. Escute isso aqui, ele deita com Agar, egípcia, empregada, serva de Sarai. E a Agar fica grávida. Ela fica grávida e nasce quem? Ismael. Logo depois que o Ismael nasce, o que Deus faz? Cumpre a promessa. Sarai fica grávida e nasce quem? Isaac. Só que, olhe para mim, só que quando Isaac nasce, sabe o que ela fez com Abraão fazer? Mandar Agar e o menino embora. Agora que meu filho nasceu, que a promessa cumpriu, bota ela para a rua, ela e o menino dela. Ô Sarai, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou mandar ela? É a mãe do meu filho. Você não pediu, não foi você que falou, você que deu a ideia. Eu não quero mais essa mulher aqui dentro de casa. O que acontece? A Agar pega Ismael e sai de casa. Dá para eles um pão e um pote de água. Só que o pão acabou rápido, a água também, eles estavam no deserto. A menina, a Agar, pegou o menino Ismael, colocou debaixo de uma árvore, ficou de longe sentado, esperando ele morrer de fome e de sede. Ela ficou olhando. Só que o menino tinha culpa de nada e era filho de Abrão. E Deus tinha uma aliança com Abrão. Aí Deus aparece para Agar e fala: calma, eu vou cuidar de você e do menino. Aleluia. Escute. Ismael cresce e se multiplica. Quem que é o povo de Ismael? Os árabes. O mundo árabe. Isaac cresce e se multiplica. Quem que é o povo de Isaac? Os judeus. Por que existe uma guerra hoje entre árabes e judeus? Por que o Oriente Médio é aquela bagunça toda lá? Todo mundo querendo destruir Israel. Por quê? É Ismael querendo matar Isaac. Tudo por causa de um casal que desanimou da promessa, passou o carro na frente dos bois e não soube esperar Deus cumprir a palavra dele. Você sabe por que tem muita gente que desanima, irmãos? Porque não sabe esperar o tempo de Deus. E não saber esperar o tempo de Deus é perigoso. E achar que a promessa está demorando é perigoso. Pergunte para mim por quê? Eu vou te mostrar.
A Bíblia diz que o profeta Moisés, ele sobe o monte Sinai. Deus falou: sobe que eu vou te entregar as tábuas da lei. Aí ele subiu, irmãos, era tanta glória. A Bíblia diz que o monte Sinai tremia, e o povo lá embaixo, vendo Moisés subir. Pode dar um glória aí? Você pode dar um glória? Aí o Moisés sobe o monte, e de repente uma nuvem de glória, de fogo, de fumaça, de trovões e raios, tomam o topo do monte Sinai. A glória de Deus era tão grande no monte Sinai, que o monte fumegava, saía fumaça, tremia e saía fumaça. Moisés falava com Deus face a face. Escute isso. E lá embaixo o povo escutava a voz de Deus em forma de trovões. Um dia, glória a Deus, que lindo, nosso pastor está lá no monte. Segundo dia, aleluia, o monte está fumegando. Terceiro dia, glória a Deus, sabe esses trovões, gente? É a voz de Deus. Quarto dia, aleluia, a palavra vai chegar para nós. Quinto dia, alguém disse assim: eu acho que ele morreu. Sexto dia, irmão, ninguém aguenta um raio caindo desse. Eu acho que ele morreu. Sétimo, décimo quinto, 20º dia, o monte tremendo, fumegando, raio, trovão, tiro, bomba, bum, bum. Alguém disse assim: irmão, deu ruim, ele não volta mais não, está demorando. 25 dias, 25º dia, não vem mais, está morto. Qual que é a ideia? Vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar. Pressionaram o Arão. Eita, Arão, irmão de Moisés, o irmão do profeta, ajudou o povo a fazer o bezerro de ouro. Ele que deu a ideia: traga um colar, um brinco, uma pulseira, traz um pedaço de ouro aí que nós vamos fazer o bezerro. Todo mundo trouxe ouro, fundiram o ouro e fizeram uma estátua de bezerro. 40 dias. Sabe o que Deus falou com Moisés lá em cima? Ele estava vivinho da Silva. Sabe o que Deus falou com Moisés? Desce, porque o povo desviou. Irmãos, como é que você ficaria no pé do monte, teu pastor em cima do monte 40 dias, fogo, glória, raio, trovão? Sabe o que o povo falou? Ele não desce mais, ele não vem mais, está demorando. E a partir do momento que a gente começa a pensar que a promessa está demorando, que a bênção está demorando, a gente desanima. E quando a gente desanima, a gente faz besteira. A gente toma decisões erradas, a gente desvia o pé, os passos da presença, da casa de Deus, da palavra de Deus. E aí a gente começa a querer dar um jeitinho, do nosso jeito, do jeito errado. E aí a gente para de ouvir a voz de Deus, a voz da promessa, e começa a ouvir a voz do coração, ou vozes externas, e a gente começa a se desviar. A Bíblia diz que Moisés pega as 2 tábuas. Curiosidade, muita gente acha que tinha 5 mandamentos numa e 5 na outra, por isso 2, não. A Bíblia diz que as tábuas eram escritas na frente e atrás, frente e verso. Tinha 5 mandamentos na frente e 5 atrás. Mas por que 2? Eram 2 vias. Uma via ficaria com Moisés e com o povo, e a outra via dentro da Arca da Aliança. Deus fez uma via para ele, porque ele cumpre a palavra dele. Todo contrato é assim, 2 vias, sim ou não, gente? Deus fez 2 vias. Está escrito na Bíblia. E aí quando Moisés desce, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava como o sol do meio-dia. Não tinha como olhar para o rosto dele, de tanta glória. Tiveram que jogar um véu no rosto dele. Só que antes de jogar o véu, ele olhou e viu o povo adorando o bezerro de ouro. E o Arão, que era o sumo sacerdote, irmão dele, que tinha que estar dando direção e acalmando o povo, estava lá também dançando em volta do bezerro. Sabe o que Moisés fez? Pegou as tábuas e fez assim, ó, jogou no chão e quebrou. Desceu e disse assim: é o seguinte, todo mundo que adorou o bezerro, matem eles ao fio da espada. Irmãos, porque obviamente
Obviamente, teve gente que falou: não, adorar bezerro não é para mim não, eu adoro só a Ele. Ei, vocês podem ter desanimado, mas eu estou animado, eu estou firme na promessa, eu vou esperar, porque o meu Deus não erra, o meu Deus não falha. Cadê a turma que não adora bezerro de ouro? Cadê a turma que não desanima? Cadê quem vai esperar a promessa? Dá um glória aí, meu irmão. Fala para quem está do lado, sacode ele e fala assim: eu não adoro bezerro de ouro, eu não desanimo, eu vou esperar a promessa. Bate palma e dá glória, vai, dá um grito de aleluia, aleluia. Aí sabe o que aconteceu? Pergunte o que? Depois que matou os adoradores de bezerro, Moisés subiu e ficou mais 40 dias no monte. Só que na segunda vez que ele sobe, ninguém quis fazer bezerro. Você sabe, olha para mim, você sabe por que às vezes Deus permite alguns morrerem? Você sabe por que Deus às vezes até permite alguns caírem, alguns saírem, alguns se desviarem? Você sabe por que Deus às vezes até permite? Para servir de sinal e alerta para os outros. Observem os que não souberem esperar. Observem os que perderam a paciência. Observe os que se desviaram e não souberam esperar no Senhor. Observe. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira morreram, Atos capítulo 5, quando eles morreram na frente do altar, gerou grande temor na igreja, ou seja, foi uma lição para a igreja. Observe aqueles que caíram, observe aqueles que fracassaram, observe aqueles que se desviaram, observe e aprenda. Quando Moisés sobe de novo, Deus passa mais 40 dias com ele e desce de novo com as tábuas da lei. O tempo de espera pode ser um grande vilão na vida de muita gente. O tempo de espera pode ser o motivo do desânimo. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: cada minuto de espera vai ser de paz, de descanso e de certeza que Deus vai cumprir a palavra dele. Tem uma outra coisa, irmãos, que faz muita gente desanimar. Pergunta para mim, pergunta, faz assim: o quê? Críticas, perseguições. Tem gente que estava animado até escutar a primeira crítica. Tem gente que estava empolgado até o primeiro levante contra você aparecer. Tem gente que estava dizendo: agora eu vou. Só que aí começaram a fofocar com o teu nome. Ei, tem gente aqui que está me assistindo também, que você estava determinado, até que apareceu a perseguição, o levante, a inveja, as críticas, até que o teu nome foi citado numa roda, até que você ficou sabendo que tem gente que quer o seu mal. Muita gente para, irmãos, por causa de crítica. Muita gente para, desanima, desiste, abandona sonhos e projetos por causa de perseguição. Lembra do Neemias? Neemias, tem um livro dele na Bíblia. Ele vai para Jerusalém reconstruir os muros da cidade santa. Quem está comigo, diga amém. Ele vai reconstruir. O que todo mundo pensa? Todo mundo que vai fazer a obra de Deus pensa: eu estou fazendo uma coisa muito sagrada, muito maravilhosa, eu vou encontrar apoio de todo mundo. Engano seu. Engano seu. Para tudo nessa vida tem oposição. Tem oposição para quem vai fazer coisa errada, tem oposição para quem vai fazer coisa certa. Para tudo na vida tem oposição. Tudo na vida tem o crítico. Para tudo na vida tem o hater. Você sabe o que é hater? Hater é uma palavra em inglês que significa odiador. Tem gente que odeia tudo. Tem gente que odeia a vida, irmãos. E agora a internet deu voz aos odiadores. Olhe para cá. Eu estava vendo esses dias uma postagem. A mulher disse assim, ó: você que está preocupado com as críticas, deixa eu te mostrar uma coisa. Ela entrou no site das cataratas do Iguaçu.
e a pessoa estava criticando as cataratas porque tinha muita água. Tem muita água. Crítica contra as cataratas. Sabe o que a pessoa colocou lá na crítica das cataratas? Ele colocou assim, ó: eu fui fazer um passeio de barco nas cataratas e me molhei, não gostei. Aí ela mostrou, escuta, ela mostrou uma barraquinha que vende suco de cana, como é que chama? Garapa? A pessoa colocou assim, estava muito doce. Deixa eu te contar uma coisa. Você lembra daquele artista de cinema, do cinema mudo, Charles Chaplin? Lembra? Lembra dele, do bigodinho, né? Você lembra do Charles Chaplin? Você sabia que uma vez abriram um concurso de sósia do Charles Chaplin? Concurso de sósia para ver quem mais parecia com ele. E ele entrou, ficou em terceiro lugar. Cutuca quem está do lado e fala: você está preocupado com crítica mesmo? É sério? Não. Olha para cá. Pastor, o senhor não imagina o que eu ouvi falar do senhor. Você não imagina o que falam de você. Mas falar com qualquer papagaio fala. Você está preocupado com crítica, irmão? Levanta a tua mão e fala: as críticas não vão me parar. Fala assim: palavras não vão me parar, porque tem uma palavra. Não grita bem alto, tem uma palavra que rege a minha vida, que dá direção para a minha vida. É a poderosa palavra de Deus. Bate palma e dá glória. Pelo amor de Deus, dá um grito de aleluia aí. Aleluia. O Neemias foi reconstruir o muro. Primeira coisa que fizeram com ele, primeira coisa, ele sofreu 3 tipos de ataques para ele desanimar e parar. Primeiro, crítica. Mandaram dizer para ele o seguinte: você acha que você vai dar conta de fazer isso? Essa obra é muito grande. Essa obra é muito grande, você é fraco, vocês são poucos. Só que Neemias não ouviu a crítica e disse: eu vou fazer e Deus vai me ajudar. Depois que a crítica não parou ele, vieram as ameaças. Falaram para ele que ia matar ele. Sabe o que ele fez? Ele parou? Não. Sabe o que ele fez? Ele orientou todo mundo que estava trabalhando: gente, uma mão na colher de pedreiro e a outra mão na espada. Uma mão segurava a espada e a outra trabalhava, e todo mundo assim, ó. Porque as ameaças não vão te parar. O inferno pode te ameaçar, mas você não vai parar. Os invejosos podem te ameaçar, mas você não vai parar, porque tem um Deus que está contigo e vai fazer você continuar. Aí depois que criticaram, escute, criticaram, ameaçaram, não conseguiram parar ele. Veio a terceira proposta, terceiro tipo de ataque. Tentaram fazer uma proposta para se unir com ele. Não, a gente quer te ajudar. Ajudar que nada, eles queriam infiltrar. Eles queriam infiltrar para atrapalhar ele. Sabe qual foi a resposta dele 4 vezes para as pessoas que queriam ajudar? Fala para eles que eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Fala para eles que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A minha resposta para quem não me ajudou ontem e está querendo me ajudar hoje: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Irmãos, nós estamos mais ou menos a 1 mês da inauguração da nossa nova igreja. Mais ou menos 1 mês. E está chegando e vai ficar lindo demais, irmãos. Só que quando a onça morrer, vai aparecer muita gente para tirar foto, irmãos. Só que eu vou lembrar de quem não quis matar a onça junto comigo. Tem muita gente que a hora que ela estiver morta, a hora que o touro estiver derrubado, vai dizer: ei, pastor Rodrigo, você é homem de Deus, hein? Sou homem de Deus mesmo, demais. Ei, cuidado com quem não te ajudou ontem e agora milagrosamente quer se unir a você. Cuidado, tá? Crítica não vai te parar, ameaça não vai te parar,
propostas duvidosas não vão te parar, o desânimo não vai te parar, o tempo de espera não vai te parar. E eu quero terminar dizendo uma terceira coisa que faz muita gente desanimar: tempo de espera, críticas e oposições. E tem muita gente que para, sabe por quê? Por causa do cansaço. Eu sei, de novo, eu sei que eu estou falando agora, e quem está falando é Deus, da minha boca, que Deus está falando agora com gente que está querendo desistir de tudo, porque você está cansado de lutar. Você está cansado de lutar e parece que você não vê saída, você não vê ajuda, você não vê solução. Tem gente aqui que está cansado do marido, da esposa. Tem gente aqui que está cansado do trabalho. Tem gente que está cansado do ministério. Só que Deus me trouxe aqui hoje para te dizer uma coisa. Levante a mão para receber essa palavra. Quem está cansado não tem que desistir. Você tem que aprender a descansar em Deus. E hoje Deus vai trazer descanso e refrigério para a tua alma. Levanta bem alto essa mão. Jesus libera refrigério, Jesus libera descanso, Jesus libera alívio, Jesus libera bálsamo na alma desta igreja. Recebe dando glória, recebe dizendo glória a Deus. Diga aleluia. Levanta sua mão para cá, recebe essa palavra. Você não vai desistir por causa de cansaço. Você vai tirar um dia de folga, uma semana de férias, você vai fazer uma viagem, você vai ficar em casa vendo um filme, você vai vir para a igreja, você vai para o quarto da oração, mas desistir você não vai. Você não vai largar o que Deus te deu, você não vai parar, porque Deus vai te fortalecer. Deus dá força ao cansado. Ele é o Deus que dá asas para a gente voar como as águias. Coloca as duas mãos sobre a tua cabeça e diga: eu não vou parar, eu não vou desanimar por causa do cansaço. O meu Deus tem descanso, o meu Deus tem refrigério, o meu Deus tem alívio. Recebe dizendo amém, recebe dizendo aleluia. Só quem não vai parar, fica de pé.